Olá, amante do terror. Tudo começa com o início da criação, na época em que a grande árvore do conhecimento foi plantada. E dela todas as outras coisas foram criadas, inclusive a escuridão. Muitos deuses anciões nasceram da escuridão. Inclusive, acredito que entre eles estava Makhain e Yaldabaoth, mas é só uma teoria. Muitos deles têm um nome esquecido, e entre eles estava um bem peculiar. Seu nome era Harak. Harak não foi grande em sua formação, muito pelo contrário, era pequeno, assim como todo deus em sua formação, mas algo o tornava diferente de seus irmãos e irmãs. Ele se conhecia e conhecia o espaço em que estava, só que muitos dizem que muito conhecimento gera dor. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Por ele conhecer o que era e onde estava, ele concluiu que a própria existência era uma calamidade. Seria bem melhor se ele não existisse. Ou melhor, seria bem melhor se nada existisse. A existência para Harak era dor. Por isso então, ele acabou consumindo seus irmãos e irmãs para conseguir poder. E ele conseguiu. Só que este pecado lhe causou muita dor à medida que ele crescia, e isso acendeu a chama do ódio em seu coração obscuro, e ele veio a amaldiçoar toda a criação e o seu Criador, prometendo destruir a árvore, seus galhos e raízes e tudo o que elas sustentavam. Essa era a sua promessa. Muitos deuses que nasceram da escuridão morreram, outros saíram dela para trabalhar junto da criação. Provavelmente Makhain e Yaldabaoth. E os que não saíram de lá envelheceram e se tornaram poderosos, mas tiveram que se submeter à subjugação de Harak. Depois que já não havia mais deuses para ele subjugar, ele se declarou o Rei das Trevas e mudou seu nome para Rinith-Rigor. E assim criou o seu próprio reino, um reino feito exclusivamente para atormentar a criação e todos que faziam parte dela. Ele queria replicar a sua dor e as almas dos mortos eram desviadas para lá para serem torturadas das piores formas possíveis, sendo impedidos de ter o seu descanso tão merecido. E agora, ele é um ser que quase beira o poder absoluto, mas é um poder totalmente desconhecido. Portanto, não há como saber o quão poderoso ele pode ser, mas é um poder que pode subjugar mundos inteiros e deuses inferiores. Porém, ele ainda precisa de um exército para isso, ou seja, ele não tem poder suficiente para fazer tudo isso sozinho. Depois que as fronteiras do seu reino foram estabelecidas, o rei então declarou guerra contra toda a criação, e essa é uma guerra que dura até os dias de hoje. Dos deuses que o Rei Escarlate subjugou, Sana era a mais bela e sábia. Ela foi uma das poucas que não ficou no reino da escuridão por vontade própria, mas não conseguiu fugir de lá por conta das circunstâncias. Ela declarou sua devoção total ao rei com suas palavras, mas não com a sua alma. Com a guerra finalmente declarada, o rei tomou Sana à força e ficou com ela por 7 dias e 7 noites, até que Sana finalmente se tornou quebrada. De seu útero nasceram 7 garotas, e depois disso, Sana veio a falecer. E o rei ficou conhecido como Shormosh-Urdal, o Rei Escarlate. O rei esperava que nascessem 7 filhos com seu sangue para lhe ajudar na guerra, mas em vez disso, nasceram 7 filhas. E o Rei Escarlate viu isso como uma oportunidade de conceber um exército inteiro. Então, o que ele fez? Exato. Ele tomou as suas próprias filhas como suas noivas. Isso mesmo, as 7 esposas do Rei Escarlate são, na verdade, as suas filhas. Com elas, o Rei Escarlate concebeu uma legião de monstros, e para que elas não morressem como Sana, ele lhes deu selos: Vaduk, Kifen, Rezhum, Ba, Ner, Husheg e Shokib. Acho que vocês já conhecem bem as esposas do Rei Escarlate. Se não, assista ao meu vídeo sobre quem são os possíveis filhos do rei. Bom,
Depois disso, o rei conseguiu o que queria. Ele e seus servos destruíram uma boa parte da criação, mas eles não conseguiram acabar com toda a existência em si. Ainda falta muita coisa, chegando na linha do tempo atual. Aqui na Terra, há milênios foi criado o culto chamado Filhos do Rei Escarlate. E adivinha por quem? Claro, pelos malditos Devitas. E mesmo depois que eles foram massacrados, o culto ainda vive nos dias de hoje. Eles sequestraram 7 garotas e, através de um ritual taumatúrgico, eles meio que encarnaram as esposas nos corpos dessas garotas e as engravidaram com 7 filhos do Rei Escarlate. E o objetivo era que elas dessem à luz a monstros que destruiriam os seres dessa terra. Só que a Fundação interveio e as conteve como SCP-231. As noivas tiveram a numeração de SCP-231 dígito 1 até 231 dígito 7. E para evitar que elas dessem a luz para suas crianças, Robert Montauk deu a ideia do ritual Undes Montauk. Era um procedimento um tanto horrível. Um procedimento que causava repulsa e fez até um médico capacitado se suicidar depois de presenciar. E quem tem que fazer esse procedimento são classes D que têm um histórico criminoso que inclui violência sexual. Esse procedimento tem que ser feito com muita cautela e precisão. E por causa disso, 6 das 7 esposas morreram e conceberam SCPs, sobrando apenas a 7ª, a única que não foi subjugada pelo rei. Ela ficou sendo submetida a Undes Montauk durante um longo tempo, mas depois de uma decisão do Concílio O5, eles decidiram que iriam deixar a 7ª criança nascer, pois eles acreditavam que por ser a 7ª esposa, a criança não seria um monstro, e sim um herói. E assim foi. A 7ª esposa deu à luz a um SCP bastante recorrente aqui no canal, e o seu número de entrada é 999, uma massa gelatinosa que tem o poder de fazer todos ficarem felizes. Não importa o tamanho da tristeza, não importa o quão derrotado, SCP-999 tem esse poder, sendo capaz até mesmo de curar momentaneamente o SCP-682. Fique sabendo que ele é esperado de ser o trunfo da Fundação contra o Rei Escarlate, isso quando ele atingir a maioridade, mas ele não vai derrotar o rei pela força, porque seus irmãos tentaram isso também, e adivinha só, todos eles morreram. SCP-999 vai curar a alma do rei, retirar o seu ódio, deixar o ser mais maligno do universo feliz. Na proposta de Tufto do SCP-001, Rei Escarlate não é um Classic Eater, muito menos um Classe Apollyon. Acredite se quiser, ele é um Classe Safe. Mas por que ele é um Classe Safe? Porque tentar contê-lo é desnecessário a essa altura, e a resposta para isso é o procedimento Undes Montauk. Muitos sabem que este é um procedimento cruel e horrível, mas o que muitos não sabem é que ele é uma mentira. Sim, uma mentira. Ele nunca aconteceu. Quer dizer, na verdade, ele aconteceu, mas não é tão horrível quanto dizem. O abuso, o médico que deu um fim à sua vida, tudo isso é inventado. Em um arquivo que mostra o que realmente acontece no procedimento, a 7ª noiva entra na cela e deita em uma maca. As enfermeiras deixam ela o mais confortável possível. Um Classe D entra na cela, chega do lado da garota e começa a ler uma história para ela dormir. E quando ela cai no sono, o Classe D sai da sala. E é isso o tão terrível Undes Montauk. Só que é claro, nem sempre foi assim. Realmente no início, o procedimento era terrível. Só que depois de eles falharem 6 vezes, eles resolveram fazer algo diferente. Mas por que ainda dizem que o Undes Montauk é tão horrível? Eu vou responder isso com a frase do Dr. Targus. O demônio não precisa ser contido por atos horríveis e repugnantes, Montgomery. O demônio só precisa acreditar
que atos horríveis e repulsivos estão sendo cometidos em seu nome. A documentação que criamos, os terríveis rumores sobre o procedimento Desmond Talk, os relatos de suicídio dos médicos que trabalhavam nesse projeto, tudo isso é tudo uma farsa, tudo para convencer o demônio de que estamos fazendo o pior possível a essa garota. Esses procedimentos, essa campanha de medo, tem permitido a nós a semear o medo nos corações do pessoal da fundação, e esse medo satisfaz o monstro. Simplificando, eles não precisam fazer atos horríveis para conter o Rei Escarlate. Eles precisam fazer ele acreditar que está acontecendo atos horríveis em seu nome. E precisam fazer os funcionários da fundação acreditarem que estão acontecendo atos horríveis, porque isso alimenta o medo, e o medo mantém o Rei Escarlate contido. Mesmo depois do SCP-999 ter nascido, eles ainda continuam o processo. Tanto é que no documento do SCP-999 não diz onde ele foi descoberto e nem diz a sua origem, porque eles querem manter os funcionários acreditando que o procedimento ainda está acontecendo, pois é isso que mantém ele contido, e é isso que faz ele ser um classe safe, porque o Rei Escarlate não tem olhos para ver a brutalidade, não tem ouvidos para ouvir os gritos, ele só consegue sentir o medo e a angústia. O procedimento Desmond Talk não passa de um símbolo, e deuses antigos são limitados pelos símbolos, isso incluindo o próprio Rei Escarlate. E enquanto ele estiver sentindo, ele não vai vir pra cá, e não vai destruir a nossa realidade. Pelo menos não ainda. Pelo menos não antes do herói entrar em ascensão. Não antes de Tickle Monster dar um fim ao ódio do Rei Escarlate e acabar com a guerra de uma vez por todas. E finalmente, os vivos e os mortos vão poder descansar em paz. Olá, amante do terror. O Rei Escarlate, com certeza, é uma das entidades mais poderosas do universo SCP. Eu já fiz um vídeo contando sua história e o porquê ele se tornou uma entidade tão poderosa e tão maligna. Se quiser saber mais sobre quem é o Rei Escarlate, o card está aí em cima. Neste vídeo, nós vamos focar mais nos possíveis poderes do Rei Escarlate. E por que eu digo possíveis? Porque nunca foi realmente canonizado quais são os verdadeiros poderes do Rei Escarlate. A lista de poderes dele foi criada a partir da análise de seus feitos, ou do seu próprio conceito. Para todos os efeitos, é apenas uma teoria, mas de qualquer jeito é a única fonte que temos, então vou levar em consideração até que se prove o contrário. E é bem importante saber que em nenhum momento eu vou usar o termo semi-onipotência, porque eu acho esse termo falho e sem nexo, já que onipotência é o poder absoluto e imutável. Não há como beirá-la literalmente. Semi-onipotência é só um termo usado para um personagem muito poderoso que, na visão de seres que os olham de baixo, são quase onipotentes ou semi-onipotentes. Em suma, esse termo é inexistente, só foi criado para simplificar seres que possuem uma gama super alta de poderes cósmicos, mas o termo em si não existe. E uma última coisa, eu só vou citar os poderes mais fortes, então se tiver algo como manipulação do fogo, não vai entrar por ser um poder bem comum. Então, sem mais enrolações, vamos lá. Imortalidade tipo 2 e 11. A imortalidade tipo 2 pertence aos usuários que não podem morrer por causas naturais, e a tipo 11 para aqueles que possuem a capacidade de se regenerar. Mas não se engane, porque a regeneração do Rei Escarlate é regeneração Rank A. A regeneração Rank A não é uma regeneração qualquer. Com ela, o usuário pode reconstituir o seu corpo até se o mesmo for apagado da existência, fazendo isso utilizando outros planos, como o astral, por exemplo. Cronocinese.
é a capacidade de controlar as linhas do tempo como bem entender, podendo parar, retroceder, avançar, acelerar, desacelerar ou até mesmo apagar as linhas do tempo. Não se sabe se o Rei Escarlate possui alguma limitação quanto ao quanto ele pode manipular. Manipulação da alma. Pode controlar tudo o que tem a ver com o princípio vital de todos os seres vivos, não necessariamente sendo a alma, mas a base vital, o que faz o ser vivo, bem, vivo. Além de poder praticar outras artes como a necromancia, a absorção de almas, possessão, ressuscitação e telecinese. Spatiocinese. O usuário pode manipular o espaço tridimensional em todas as dimensões e planos, não importando se é físico ou não, podendo manipular até mesmo o espaço de um sonho ou imaginação, e ele pode quebrar as fronteiras entre os planos. Suas limitações incluem só poder manipular o espaço existente, a extensão da manipulação é limitada, e o uso irresponsável pode causar danos irreversíveis ao tecido do espaço. Umbracinese. A escuridão é a literal falta de luz, então o usuário pode criar e controlar a própria escuridão, como controlar sombras, absorver a matéria com a escuridão, se tornar intocável, enfim, muitas possibilidades, vai da sua imaginação. Suas limitações incluem não poder criar sombras, apenas manipular as que já são existentes, e a distância, massa e precisão vai depender completamente do conhecimento do usuário. Mas sendo o Rei Escarlate um ser primordial, conhecimento não vai ser um problema para ele. Cosmocinese. Capaz de criar e controlar energias cósmicas por todo o universo, seja reestruturar e transmutar a matéria, a manipulação da matéria através do espaço e do tempo, criação de portais interdimensionais, gerar ventos estelares, tempestades cósmicas e uma chuva de meteoros. Também pode criar corpos celestes, como cometas, planetas, estrelas, luas, sistemas, galáxias, nebulosas, buracos negros, buracos de minhoca, matéria escura, etc. Suas limitações incluem depender da força, conhecimento e da extensão natural de seus poderes para ter o maior resultado. Manipulação da matéria. Pode manipular qualquer coisa que ocupe lugar no espaço físico, da maneira que ele quiser. Criação. Pode trazer qualquer coisa à existência da forma que quiser, desde a simples matéria até criar uma nova linha do tempo, tudo usando a simples imaginação. Suas limitações basicamente incluem conhecimento, imaginação e domínio. Destruição. Oposta à criação. A destruição, como diz o nome, é a capacidade de destruir qualquer coisa, reduzindo-as ao nada. Também pode ser conhecida como nulidade, a anti-existência. Necrocinese. Pode ditar como e quando as coisas vão morrer, controlando cada mínimo detalhe, sua trajetória até o fim da sua vida, mas é ineficaz contra alvos imortais. Atemporalidade. Ele transcende o tempo, portanto, não é afetado por nenhum efeito que aconteça no tempo, como mudanças, danos, nada. Ele existe além do tempo. E geralmente usuários com atemporalidade também possuem a acausalidade, que é basicamente ser imune à manipulação da causalidade por estar fora das leis da causalidade. Conceder poderes. Como dito, pode conceder poderes a outros seres, como fez com os Devitas e com suas 7 esposas. Manipulação do caos. O usuário pode manipular todas as forças caóticas presentes no multiverso. Com isso, pode manipular até mesmo a probabilidade, sorte ou azar, manipular ou destruir as leis da física, manipular a realidade, manipular os conceitos e etc. Para você ter noção, tudo na realidade é um caos. Até um mísero átomo é um caos. Manipulação mental. Pode controlar todos os campos do cérebro, isso incluindo a criação e manipulação de memórias, controlar emoções, induzir ações, etc. Manipulação da causalidade. Pode controlar a causa e efeito das coisas, ou seja, como as coisas acontecem e os seus resultados. Isso o permite decidir quando, como e se as coisas acontecem, o tornando imune a praticamente tudo. No entanto, se o oponente tiver a negação da causalidade,
ou a acausalidade, então esse poder será inútil. Poder de danificar a árvore do conhecimento. Pode causar severos danos à fonte da existência, só não conseguindo fazer isso ainda por causa que ela é protegida por entidades tão poderosas quanto o Rei Escarlate, e é uma quantidade enorme dessas entidades, sendo muito difícil para ele chegar perto o suficiente para destruí-la. Mas ele só está juntando seu exército e aguardando a oportunidade perfeita para agir, e então quebrar o pilar da existência, e assim cumprindo o seu tão precioso objetivo, a extinção da existência.